of the King, the Power. Gente, hoje eu tô aqui na Deus e Amor e eu tô com esse príncipe de Deus, o Davi, que é uma pessoa... Olá, meus irmãos, paz e graça. Olha, hoje a gente vai ver aqui no canal o encontro de dois fenômenos, né? Um é da Deus e Amor, da IPDA, o nosso irmão Davi Miranda Neto, e o outro é o pregador mirim, Miguel Oliveira. Ele foi visitar a sua antiga igreja também, porque, segundo conta ele congregou na Deus e Amor por algum tempo, né? Mas eu nunca vi nenhum vídeo dele no altar da Deus e Amor. Se ele tiver aí, quiser colocar, mas tudo bem. E esse encontro, irmãos, embora vocês não acham que é uma coisa assim, mas tem alguma coisa a ver. Isso aí já é futuro. Isso aí é o Davi Neto já dizendo que no futuro José Miguel vai estar pregando na IPDA quando o Davi Neto assumir todo o posto de pastor, ou seja, a presidência da igreja. Isso aí é uma mensagem subliminar, para quem não entende, tá? E ele vai trazer muitos pregadores para dar palestra, para animar a plateia, né? Não duvido muito que até o pastor Cláudio Duarte vai pregar na Deus e Amor. Eu não tenho nada contra de outros pastores me pregar na igreja do outro pastor, se nós somos irmãos, né? Não é verdade? Só que a Deus Amor, quando o Davi Miranda, o avô dele, fundou o ministério Deus e Amor, não aceitava e não aceita, tá no regulamento, que outros pastores venham pregar na igreja Deus e Amor. Mas ele aceitou, quando foi consagrado a pastor pela própria igreja Deus e Amor, chamar 7 pastores de outros ministérios para consagrá-lo. Então, uma contradição muito pesada, né? Porque se eu quero ser um pastor e preciso chamar mais 7 para a consagração, porque segundo conta aí a direção, né, as diretrizes para um líder ser pastor tem que ser 7 para consagrá-lo. E só vem um homem de Deus para consagrá-lo. Tanto é que na sua autobiografia ele vai contar sobre esse pastor que consagrou ele, e ele honra esse pastor até hoje. O missionário Davi Miranda deixou ele honrado porque consagrou e os demais não vieram. Então ali começou uma rixa contra as Assembleias de Deus. Tem vídeo aí do Davi Miranda pregando contra a Assembleia de Deus, criticando os pastores. Uma época eu me lembro que foi um pastor lá de cadeira de roda da Assembleia de Deus, e ele disse assim: você está na cadeira de roda porque você se levantou contra mim, falou mal de mim. Irmão, não é nada disso. Às vezes a pessoa já está com muito problema, às vezes a pessoa já está ali numa situação de saúde caótica, e o pastor foi lá sem graça, disse: realmente, quero te pedir perdão, questionei mesmo, tal. Mas esse questionamento não é falar mal, é que o Davi Miranda sempre teve um ranço com a Assembleia de Deus e com outras igrejas, porque, segundo conta a autobiografia dele, o livro, ele foi cavar um poço na igreja e diz que ele cavou sozinho. Aí chegou os pastores e disse que cavaram um poço, que o Davi Miranda não ajudou. E por isso ele saiu do ministério que ele congregava, tá? Diz que ele já pregava por cura divina, já orava, aquela coisa toda. Mas eu deixo aqui um parecer. Não tenho nada contra de um pastor, um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma missionária, que está ali com a sua vida no altar, e pregar na igreja do outro irmão. Porque isso aí seria o quê? Divisão de reino. O reino de Deus é dividido. Se eu não chamar um irmão para pregar, tudo bem. Mas o caso aí do José Miguel é um caso que é para analisar, tá? É para analisar. Por quê? Porque esse menino, ele brinca com as coisas de Deus. Tu não vê um espírita brincar com as coisas do inimigo, do encardido. Você não vê. Então é muito complicado, tá? Tem pessoas que são religiosas. Então o Miguel, ele é religioso, por isso que ele brinca. Por isso que o Davi Neto fica brincando, aquela coisa toda. Irmãos,
a gente tem que viver a palavra de Deus, tá? Se comportar como homem de Deus, se comportar como mulher de Deus, e não ficar também seguindo placa de igreja, porque é por isso que está essa confusão. Lá no céu não tem placa de igreja nenhuma, e nem vai ter. Lá no céu é um lugar de paz, lugar de união, lugar de amor. Seremos como anjos, como está em Mateus capítulo 19, quando Jesus foi perguntado e questionado: como será no céu, Senhor? Lá no céu vai ter casamento? Aí Jesus falou: não, lá no céu nem se casarão e nem se darão em casamento, porque serão como anjos. Eu vou reconhecer o meu irmão, vou reconhecer as pessoas, parentes, filhos, que for para lá, né, morar com Jesus, mas não vai ter mais essa química, essa vontade da carne, não, porque seremos anjos, seremos como anjos. Então, irmão, o evangelho está deturbado. Não o evangelho de Cristo, mas esse evangelho que está sendo pregado por aí, eles estão deturbando a palavra de Deus, eles estão sendo astros e não deixando Deus brilhar na vida deles. Eles querem brilhar mais do que Deus, eles querem ficar famosos, eles querem mostrar que eles têm poder, e tudo isso por quê? Porque deram para eles o bezerro de ouro, deram para eles o bezerro de ouro, deram para eles ouro, deram prata. Lembra quando o povo saiu do Egito? O povo saiu abençoado por Faraó, porque Deus mandou Faraó ressarcir o tempo de serviço do povo judeu. Isso está no livro de Êxodo. Então eu vou colocar o vídeo no final, vocês assistam e entendam o que eu estou falando. Essas igrejas que estão passando por isso é porque deram tanto dinheiro, que eles não sabem nem de colocar dinheiro. Hoje eles tiram onda, hoje eles têm o melhor carro, hoje eles têm a melhor casa, sendo que nunca deram um prego na barra de sabão, como diz os baianos. Nunca bateram um martelo na barra de sabão. Nunca trabalharam de verdade. Fizeram faculdade com o dinheiro da igreja, compraram coisas com o dinheiro da igreja. Então, irmãos, o dinheiro nem deles é. Primeiro que está no nome de Jesus, né? Eu queria ver se alguém fosse usar o seu nome. Ah, eu vou pedir dinheiro no nome de fulana. Ó, traz aqui o dízimo, traz aqui o voto. Duvido se você ia deixar. Imagina Jesus. Jesus é contra o dízimo, sempre foi. Jesus é a favor da oferta, Jesus é a favor de dar dinheiro para as pessoas que precisam, ajudar nossos irmãos carentes, necessitados. Tanto é que o irmão dele, Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, descreve assim: o verdadeiro, puro evangelho imaculado para com Deus é este: cuidar dos órfãos, das viúvas, e dos estrangeiros e dos necessitados desse mundo. E não se corrompa com esse mundo. O que eu mais vejo hoje em dia é pastor cobrando para pregar 10 mil reais, cantores de gospel cobrando 70 mil reais, estrelas. Tá? Os coaches, os empresários, né, dessas gravadoras iludem essas pessoas que têm uma voz, que têm um talento, que Deus deu esse talento, mas estão se aproveitando desse talento para fazer show, para encantar a plateia. É como se fosse um artista, é como se fosse Caetano Veloso, Gilberto Gil, Lulu Santos, né, Barão Vermelho e outros mais por aí. Mas esses aí são do mundo, gente. São pessoas que já fazem aquilo ali porque eles já estão ali. Eles não são evangélicos, eles não estão dentro de uma igreja, porque se eles estivessem, eles iam fazer o contrário. Você está entendendo? Porque muitos que estão lá, não vou dizer na treva, no mundo, são mais prudentes do que os filhos da luz. As igrejas nunca se uniram para fazer, é muito difícil você ver alguém se unir em pró para ajudar uma pessoa que está com uma conta de energia devendo, um gás seco. É muito difícil você ver. É muito difícil você ver várias equipes subindo os morros, as favelas, como o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, que é o mais perigoso. Fiquei ali evangelizando 3 anos. Outros morros que eu evangelizei para a glória de Deus. Mas é muito difícil você ver pastores subirem ali. Por exemplo, Malafaia. Eu nunca vi um Malafaia em cima de um morro pregando. Eu nunca vi Valdomiro Santiago, eu nunca vi Edir Macedo. Me mostra um vídeo dele em cima de uma favela pregando, me mostra aí. Se vocês acharem, manda pra mim. Não tem. Você tá entendendo? Eles querem ir no ginásio, eles querem ir no palco, eles querem ir onde tá o teatro, onde está a nata. Eles querem arrancar do pobre aquilo que o pobre já não tem. Eles querem arrancar da sociedade classe média, eles querem arrancar da sociedade classe alta, dos empresários. Eles não querem almas, eles querem dinheiro, porque o verdadeiro evangelho não dá dinheiro. O verdadeiro evangelho faz do homem rico se tornar um homem que divide o pão com o próximo. Lembra do rico? Quando chegou para Jesus, o rico disse assim: Senhor, eu guardo os mandamentos desde criança, meu pai me ensinou, minha família, e o que eu tenho que fazer para te seguir mais? Aí Jesus falou assim: uma coisa te falta, pega seu dinheiro, reparta com os pobres.
Cadê? Ele quis? Não, foi embora. É isso aí que eu estou falando, gente. Em nome de Jesus, Jesus quer salvar você. Quem vem para Cristo, irmão, não pode servir a dois senhores. Ou há de servir a um, ou há de servir a outro. Não que você não possa ter teu dinheirinho. Você pode ter, eu posso ter. Mas que a gente não coloque o coração nisso, porque senão vai virar bezerro de ouro. Lembra lá do bezerro de ouro? Quando o povo saiu do Egito, eu vou falar de novo. Eles... Moisés está demorando a descer. Moisés deve ter morrido. 40 dias já. E vamos levantar um bezerro de ouro. Tiraram os brincos, tiraram os ouro, as joias que estavam ali. Derreteram. E fizeram o que para adorar? Um bezerro. Fizeram um boi, um bode, o que for lá. E agora eu falo para vocês. Deus merecia aquilo? Então essas igrejas estão formando os seus próprios bezerros de ouros e não estão vigiando. Porque o próprio povo está dando riqueza para quem não merece. Vá para a favela, vá para os bairros mais pobres, procure pessoas no seu bairro, tem gente aí precisando de ajuda. Segue aí o canal, meus irmãos, o canal está dando uma caída de visualização, tá? Eu não sei o que está acontecendo, né? Possa ser alguém que está de maldade com o canal, tentando me prejudicar, mas eu não vou parar aqui. Então deixa o seu like, seu joinha, compartilha aí, tá bom? Dê essa força e Deus abençoe. Of the King, the Power. Gente, hoje eu tô aqui na Deus é Amor e eu tô com esse príncipe de Deus, o Davi, que é uma pessoa sensacional. E a gente tem uma história parecida, né, Davi? Quem não sabe, o Miguel fez parte da Igreja dos Amor. Então calma, gente, quero tranquilizar todos vocês. Guarda o hate pra depois. Não tô trazendo o Miguel aqui pra pregar na igreja, nada. Ele fez parte da nossa igreja aqui. Hoje foi um dia de nos conhecermos pessoalmente, tomar um café e ele revisitar uma casa que já foi dele. Enfim, é basicamente isso aí. Então guarda a faca que vai dar tudo certo. The King, the Power.